Bem-vindo à aula de interface gráfica com o usuário, ou no inglês Graphical User Interface, ou simplesmente GUI. Até agora, praticamente todos os nossos exemplos interagiam com o usuário através do prompt de comando. Mas em aplicativos reais, você tem uma interface gráfica, com botões, com menus, onde o internauta, o usuário, pode interagir com o mouse e com o teclado. Dentro da documentação ou da instalação do nosso Java, nós temos também alguns exemplos de interface gráfica. Então, eu vou entrar aqui dentro de arquivos de programa, Java, JDK. Aqui dentro, nós temos um diretório chamado demo, que contém uma série de exemplos. Por exemplo, dentro de JFC, nós temos a pasta Swing72 com um aplicativo gráfico. Essa interface gráfica foi construída com Java. Ela é composta aqui de frames internos, botões, checkbox, campos de entrada de texto. Você pode ver o código-fonte utilizado para construir cada um desses exemplos. Então, aqui você pode ver esses exemplos, interagir com esses componentes, né, de uma forma muito mais amigável do que simplesmente utilizando texto para isso no prompt de comando. Então, é exatamente isso que a gente vai aprender a fazer utilizando o Java agora. Existem algumas classes próprias para a construção de interface gráfica, e elas estão dentro do pacote javax.swing. Nós temos ainda o pacote java.awt e várias outras bibliotecas de mercado. Quando você estiver, por exemplo, construindo aplicações para o Android, né, o Android também ele disponibiliza uma API Java com as suas bibliotecas de interface gráfica. E a nossa interface gráfica? Como é que começa? Tudo começa através de uma janela. Então, vamos começar essa aula de hoje construindo essa janela. Eu vou criar agora um pacote chamado GUI dentro de BR com XTI. GUI, como você sabe, Graphical User Interface. E dentro desse pacote, você vai criar a classe janela com o método main. Então, toda a interface gráfica no Java começa ou é apresentada dentro de uma janela. Tá? Então, a janela é por onde tudo vai começar. E a classe que representa uma janela é a classe JFrame. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar o método construtor da nossa janela. Eu vou chamar essa janela aqui, dentro do nosso método main. E dentro do método construtor da janela, nós vamos inicializar uma janela. O JFrame representa essa janela para a gente. New JFrame para ter a sua janela. Agora, lembre-se sempre de importar as suas classes. JFrame faz parte do pacote javax.swing. Uma janela pode conter dimensões, pode conter um título, menus, botões. Ela pode abrir, pode fechar. Então, todos esses atributos a gente pode definir nessa janela. Tá? Vamos colocar aqui alguns atributos iniciais. Por exemplo, eu quero definir aqui o tamanho da minha janela. Então, eu tenho o método setSize, que eu posso definir a minha largura, 300 pixels, e a minha altura. O meu frame, ou a minha janela, também recebe
um atributo de visibilidade. Eventualmente, a nossa janela pode estar oculta. Se você quiser que ela esteja visível para o usuário, você vai definir visible true. E nós temos também uma outra operação muito importante. Toda janela ela pode ser fechada pelo usuário. Então, existe aqui um evento padrão, que é o Default Close Operation. Ou seja, você pode definir a operação padrão para quando o usuário clicar no X que fecha a janela. Essa operação, ela pode ser definida aqui, na verdade, ela é definida por um inteiro. E você tem algumas constantes na classe JFrame que te ajudam a definir que inteiro é esse. Então, por exemplo, se eu quiser que, ao fechar a janela, ele feche também a aplicação, então eu posso utilizar essa constante, exit onClose. E aí, assim que o usuário clicar em fechar janela, o meu programa vai fechar também, vai finalizar. Então, vamos ver, por enquanto, como é que está essa nossa aplicação. Vou rodar a aplicação, e aqui está, ele abriu uma janela para a gente, uma interface gráfica, sem título, sem nada, mas com 300 pixels de altura e de largura, visível, e quando eu clico nesse botão fechar, ele finaliza a minha aplicação. Agora vamos ver outros conceitos importantes. Dentro de uma janela, representada aqui pelo objeto JFrame, nós temos um container onde podemos colocar componentes. Os componentes são os nossos botões, são as nossas imagens, são os nossos campos de texto, campos de combo box, por exemplo. Então, esses são os nossos componentes, ou também chamados de controles. E esses controles, eles são colocados dentro do container da nossa janela. E como é que eu recupero o container da nossa janela? Através do método getContentPane. Esse aqui vai recuperar o container da nossa janela. E dentro desse container, eu posso adicionar controles. Joia! Agora, como é que eu crio um controle? Ora, primeiro você define o controle que você quer criar. Então, eu quero criar um botão. E um botão é criado com a classe JButton. Eu vou criar um botão simples, apenas com o texto clique. E uma vez que você criou o seu componente, o seu controle, você pode adicioná-lo ao container da sua janela. Então, vou adicionar o nosso botão a esse container. E o container já está dentro do nosso frame, da nossa janela. Então, nós vamos visualizar aquele botão. E está aqui. Um botão dentro da janela. Esse botão, por enquanto, não faz nada demais, mas ele pelo menos reconhece quando eu estou clicando e soltando o mouse de cima dele. Então, aqui, nós temos uma janela simples, com um botão dentro dela. Agora, vamos utilizar o conceito de orientação objeto. Essa janela, essa classe que nós acabamos de criar, representa a própria janela, o próprio frame. Então, nós podemos aqui estender nessa classe a classe JFrame. Por quê? Porque essa janela é a janela do nosso sistema. E no método construtor dessa janela, eu não preciso
chamar um new JFrame, porque ela já é essa já é a própria frame, já é a própria janela. Então, eu vou colocar aqui no nosso método construtor, eu vou chamar o método construtor de JFrame. E já vou passar aqui um título para a nossa janela. Dentro agora dessa nossa janela, eu já não preciso mais chamar uma referência àquele frame que nós havíamos criado. Eu posso chamar direto o método dessa janela agora para definir a altura, a largura, a visibilidade, a operação de fechamento e assim por diante. E agora aqui dentro a gente pode colocar o nosso botão. Então aí está uma janela que nós criamos, estendendo da classe JFrame e contendo um botão dentro dela. Esses são os principais conceitos que você deve já ter em mente quando estiver trabalhando com componentes aqui, com interface gráfica de usuário em Java. Então vamos rodar aqui e vamos ver a nossa janela com o nosso título, o nosso botão e a nossa operação de fechamento. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Até lá!